Existe um princípio profundo na Bíblia que muitas pessoas leem, mas poucas realmente compreendem. Um ensinamento capaz de transformar a forma como você pensa, sente e reage diante das dificuldades da vida. Um princípio que pode mudar completamente sua forma de enxergar problemas, oportunidades e até mesmo o seu próprio futuro. Esse princípio se chama renovação da mente. E talvez a maioria das pessoas nunca tenha parado para refletir sobre o que isso realmente significa. Muitas pessoas passam anos frequentando igrejas, lendo a Bíblia ou ouvindo mensagens espirituais, mas continuam lutando com os mesmos pensamentos negativos, as mesmas dúvidas e os mesmos medos. Elas acreditam em Deus, mas ao mesmo tempo vivem presas a pensamentos de escassez, insegurança e ansiedade. E é exatamente aqui que entra um dos ensinamentos mais importantes das Escrituras. Em Romanos 12:12 está escrito algo que parece simples, mas carrega um significado profundo. Não vos conformeis com este mundo, mas vós pela renovação da vossa mente. Essa frase revela um segredo espiritual poderoso. A verdadeira transformação da vida começa na mente. Antes que algo mude nas circunstâncias externas, precisa primeiro mudar na forma como você pensa. Muitas pessoas esperam que a vida melhore para então se sentirem melhor por dentro. Mas a Bíblia ensina exatamente o contrário. Quando a mente muda, a vida começa a mudar também. Pense por um momento. Quantas vezes você já se sentiu preso a pensamentos negativos? Quantas vezes a ansiedade, o medo ou a dúvida dominaram sua mente mesmo quando tudo parecia estar relativamente bem ao seu redor? Isso acontece porque a mente humana é constantemente influenciada pelo ambiente, pelas experiências passadas e pelas vozes que escutamos ao longo da vida. Desde pequenos somos expostos a opiniões, críticas, frustrações e crenças que acabam moldando a forma como pensamos. Muitas dessas crenças ficam tão profundas que começamos a acreditar que elas são verdades absolutas. Algumas pessoas crescem acreditando que nunca serão boas o suficiente. Outras acreditam que a vida sempre será difícil. Algumas acreditam que nunca terão paz, prosperidade ou propósito. E sem perceber, esses pensamentos começam a direcionar suas escolhas, suas atitudes e até suas emoções. A Bíblia mostra que a renovação da mente é justamente o processo de substituir pensamentos que limitam por pensamentos que alinham nossa mente com a verdade espiritual. Quando uma pessoa começa a refletir sobre os ensinamentos bíblicos de forma profunda, algo começa a acontecer dentro dela. Os pensamentos começam a se reorganizar. As prioridades mudam. A forma de enxergar os problemas se transforma. O medo começa a perder força. A esperança começa a crescer. E pouco a pouco a pessoa passa a agir de maneira diferente. É interessante perceber que a Bíblia fala muito sobre a mente. Em Provérbios 23:7 existe um princípio poderoso que diz: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso significa que nossos pensamentos têm uma influência direta sobre quem nos tornamos. Se alguém vive constantemente pensando em fracasso, derrota e incapacidade, essas ideias começam a moldar sua realidade. Mas quando a mente começa a se encher de fé, propósito e esperança, uma nova perspectiva surge. A renovação da mente não acontece de forma automática, ela é um processo. Um processo que envolve reflexão, consciência e prática. Muitas vezes as pessoas imaginam que basta ouvir uma mensagem inspiradora para que tudo mude instantaneamente. Mas a verdade é que a transformação verdadeira acontece pouco a pouco. Cada pensamento novo substitui um pensamento antigo. Cada reflexão espiritual começa a desmontar crenças negativas que foram construídas ao longo de anos. É como se a mente fosse um jardim. Se ninguém cuida dele, ervas daninhas começam a crescer naturalmente. Da mesma forma, quando não prestamos atenção aos nossos pensamentos, ideias negativas acabam dominando a mente. Preocupação, comparação, medo e insegurança passam a ocupar espaço.
Mas quando começamos a alimentar a mente com princípios positivos, espirituais e construtivos, algo diferente acontece. A mente começa a florescer com pensamentos de fé, sabedoria e esperança. Muitas pessoas subestimam o poder de um pensamento. Mas a verdade é que pensamentos influenciam emoções, emoções influenciam decisões e decisões influenciam resultados. Isso significa que a forma como você pensa hoje pode influenciar diretamente o rumo da sua vida amanhã. A renovação da mente ensinada na Bíblia não é apenas um conceito espiritual distante da realidade. Ela tem efeitos práticos no dia a dia. Pessoas que aprendem a renovar seus pensamentos começam a reagir de maneira diferente aos desafios. Elas desenvolvem mais calma diante das dificuldades, mais clareza diante das decisões, mais confiança diante do futuro. Isso não significa que problemas deixam de existir. Significa apenas que a forma de enfrentá-los muda completamente. Em Filipenses 4:8 encontramos outro ensinamento profundo. O apóstolo Paulo orienta que devemos direcionar nossa mente para aquilo que é verdadeiro, nobre, justo, puro e digno de louvor. Esse versículo revela algo muito interessante. A mente humana pode ser direcionada. Nós temos mais controle sobre nossos pensamentos do que muitas vezes imaginamos. Quando escolhemos conscientemente focar em pensamentos que edificam, fortalecem e inspiram, estamos participando ativamente do processo de renovação da mente. Muitas pessoas passam grande parte do dia absorvendo informações negativas sem perceber, notícias que geram medo, conversas que alimentam críticas, conteúdos que estimulam comparação e insatisfação. Tudo isso influencia o estado mental de forma profunda. Por isso a Bíblia enfatiza tanto a importância de proteger aquilo que entra na mente. Em Provérbios 4:23 encontramos outro conselho poderoso sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em outras palavras, aquilo que ocupa a mente acaba influenciando a direção da vida. Quando alguém começa a compreender isso, passa a ter mais consciência sobre o que consome, o que escuta e o que permite permanecer em seus pensamentos. A renovação da mente também está ligada ao desenvolvimento de uma nova identidade. Muitas pessoas vivem carregando rótulos que foram colocados sobre elas ao longo da vida. Palavras negativas, críticas e experiências difíceis podem fazer alguém acreditar que não tem valor ou capacidade. Mas a Bíblia apresenta uma visão completamente diferente sobre identidade. Ela ensina que cada pessoa foi criada com propósito, valor e potencial. Quando alguém começa a internalizar essa verdade, algo poderoso acontece. A forma como essa pessoa se vê começa a mudar. E quando a percepção sobre si mesmo muda, as atitudes também mudam. A renovação da mente é justamente esse processo de alinhar a forma como pensamos com a verdade espiritual que a Bíblia revela sobre a vida, sobre Deus e sobre nós mesmos. Muitas pessoas estão buscando mudança nas circunstâncias externas sem perceber que a verdadeira mudança começa dentro da mente. É como tentar mudar o resultado de uma equação sem alterar os números que fazem parte dela. A mente é o ponto de partida de muitas transformações. Quando ela começa a se alinhar com princípios de fé, esperança e sabedoria, novas possibilidades começam a surgir. Talvez neste momento você esteja enfrentando dúvidas, inseguranças ou desafios que parecem difíceis de superar. Talvez existam pensamentos que insistem em dizer que nada vai mudar ou que você não é capaz. Mas é exatamente nesses momentos que o ensinamento da renovação da mente se torna ainda mais importante. A Bíblia mostra que pensamentos podem ser transformados, crenças podem ser substituídas, perspectivas podem ser ampliadas. E quando isso acontece, a forma de viver também começa a se transformar. Agora eu quero saber algo muito importante. Você já percebeu como seus pensamentos influenciam sua forma de viver? Já teve algum momento em que mudar sua forma de pensar mudou completamente a forma como você enxergava uma situação? Se isso já aconteceu com você,
Escreva aqui nos comentários. Sua experiência pode inspirar outras pessoas que também estão passando por momentos de dúvida ou reflexão. E se este conteúdo fez você refletir de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda muito para que mais pessoas tenham acesso a mensagens que fortalecem a fé e a mente. E se você gosta de conteúdos sobre fé, crescimento espiritual e transformação da mente através da Bíblia, aproveite também para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde os próximos vídeos que podem trazer novas reflexões e ensinamentos para a sua jornada. Muitas vezes, uma simples reflexão pode ser o começo de uma grande transformação. E talvez hoje seja exatamente o dia em que sua mente começa a enxergar a vida de uma maneira diferente.